Meus caros e grandiosos amigos no Shark, que alegria de trazer, cara, esse conteúdo para vocês. Smart Money, um treco que todo vendedor de curso fala, não, a gente tem que buscar o Smart Money, não, porque a gente tem que ficar de olho no Smart Money. Mas os caras falam Smart Money da boca para fora, tá? Devem ter lido aí um conceito de quebra de estrutura de mercado, de reversão de tendência, mas o cara não mostra para você. E eu não tinha gravado essa aula antes, estava devendo aí para a turma do Nubisharks, porque eu queria trazer o Smart Money, não o Smart Money teórico, porque qualquer Google que você der aí, você vai achar a teoria do Smart Money. Mas como conseguir identificar isso aqui, cara, no teu dia a dia, para te ajudar a operar e tomar decisões. E nada melhor, como o nosso foco é análise técnica, é trazer uma maneira fácil de você identificar as quebras de mercado, identificar os swings, né, o swing high, swing low, identificar aí as mudanças de tendência através da teoria do Smart Money. E foi aí, cara, que fuçando, eu encontrei esse indicador maravilhoso de graça no TradingView chamado Smart Money Concept, tá ok? Feito por um cara, putz, eu esqueci o nome dele, acho que é Zimmerman, do Zimmerman Trading, tá ok? Mas antes de mais nada, se você já assistiu o vídeo do contrato muito bem, pô, seguindo juntos aí, se você está chegando agora no canal, quer continuar com o conteúdo aqui numa boa para não ter estresse, assiste aqui ó, o vídeo do contrato que está no card, concorde com tudo que eu falo lá, tá ok? E depois você volte para cá. Não significa que você concordou com o vídeo do contrato, que você tem que concordar com o que eu vou falar aqui. Se você não concordar com o que eu vou falar aqui, está aberto a discussões, use aí os comentários, tá ok? Se você não quer ver o vídeo do contrato, se você não concordou com o vídeo do contrato e mesmo assim você quer seguir com o conteúdo, siga por sua conta e risco. Não aceitamos charaminguelas, reclamações e afins, tá ok? Então vamos lá, primeira coisa, eu deixei esse ponto parado aqui no replay do TradingView para a gente poder, porque eu não ia dar para deixar rolar, né? A gente precisava voltar a algum ponto passado, escolhi aqui aleatoriamente XRP numa hora, voltei, parei aqui porque achei um ponto interessante, mas para colocar este indicador, você vem aqui nos seus indicadores do TradingView e você coloca Smart Money, opa, com um espacinho, ô idiota, Money Concept, tá certo? E você vai pegar esse aqui do Zimmerman, eu achava que era Zimmerman, não, é Zimmerman, não sei. É Z-I-R-Man, tá ok? Esse é o cara aqui, com 2072 aqui, seguidores, likes, sei lá o que quer que seja aqui. Bom, feito isso, gente, o que que acontece? O Smart Money, basicamente, tem muita coisa por trás do Smart Money. Então, esse aqui é um primeiro vídeo para trazer o básico, né? Então, ele acredita que quando você tem um mercado aqui numa tendência de alta, né? Então, você vai ter um alto e você vai ter um baixo. Aí você vai ter um baixo, um alto mais baixo e você vai ter um baixo mais baixo. Então, isso aqui a gente chama de high, lower high, né? Aí você tem aqui o low, lower low e lower low. E é o que você está vendo aqui, ó. Lower high, quer dizer, um alto mais baixo que o alto anterior que deve estar lá para baixo. E aqui você tem um lower high, que é um alto menos alto, né? Ou mais baixo do que esse anterior aqui, beleza? Por isso as bolinhas vermelhas aí, tá ok? E você tem aqui os lower lows. Aqui a gente tem um lower low e se tudo der certo, a gente vai ter um lower low aqui para frente. Eu não sei direito aí o que vai acontecer, tá bom? Então o que a gente procura no Smart Money? A gente procura esses movimentos aqui, né, de tendência, tá ok? E a gente procura também os movimentos de reversão de tendência. Em geral, os movimentos de tendência, né, são confirmados por quebras de estrutura de mercado, ou, na verdade, são BMS, que é Break of Market Structure, e tem uma outra sigla que é BOS, Break of Structure, ok? Mas eu vou usar aqui o BMS, que é o que tá. E quando a gente tem a reversão, tá joia? Aí a gente tem um negócio chamado Change of Character, tá ok? Que é a mudança de tendência ou mudança de característica de mercado, tá ok? Então, basicamente, assim, no arroz com feijão, para você dar os primeiros passos,
A teoria do Smart Money é para a gente identificar tendências e mudanças de tendências, tá? Então, quando você tem essa estrutura aqui, né, onde você tem um lower high, um lower high, um lower low aqui, significa que de lá para trás, provavelmente o preço ele está caindo e chegou nessa zona de acumulação onde a gente espera que esse lower low aqui ele seja quebrado. A hora que ele for quebrado, que é o que aconteceu aqui, você tem uma quebra de estrutura de mercado e provavelmente o ativo vai buscar, né, preços menores, porque essa acumulação, nesse caso, né, quando é tendência de queda, o Wyckoff diz que isso aqui é uma distribuição, não estou misturando com o Wyckoff, pelo amor de Deus, gente, vamos devagar aí, tá? Eu só quero usar uma nomenclatura mais comum do mercado. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou avançar, e à medida que a gente avançar no preço, você vai perceber as mudanças e os sinais que o SMC aqui, Expo, né, o Smart Money Concept dá para gente, e aí você vai sacar toda a teoria de uma maneira muito fácil do que você ficar, de repente, vendo o texto e assistindo outros vídeos aí mais técnicos. Eu vou adicionar aqui o nosso bom e velho Institutional Candle Collar, ou simplesmente o Candle Collar. Se você não conhece o Candle Collar, você vai lá na playlist aqui do canal, na playlist de volume, procura lá o Candle Collar, que eu acho que ele vai ser, muito importante para você sacar o que está acontecendo, tá ok? Então, voltando aqui, a gente teve uma... e fica até o final, porque vai aparecer coisas daqui, você vai assistir 3, 4 minutos achando que já deu, que você já é o cara, tá ok? E aí depois você vai quebrar a sua cara, né? Você vai ver que não é o cara. Bom, então, basicamente, aqui a gente teve uma quebra de estrutura de mercado e o preço deve buscar tendências mais baixas, fazendo lower highs e lower lows, a não ser que nós temos uma reversão de tendência, tá ok? Então, vamos dar uma andadinha aqui no... Vamos dar uma andadinha aqui no preço, né? Então o preço está andando. Eu não sei se você já percebeu, mas você que é um cara craque aqui, que gosta do Candle Collar, acompanha volume, né? Vamos até colocar o volume aqui. Vamos colocar o volume aqui, gente, para você ver também. Porque se você não gosta do Candle Collar, você precisa meio que ter o volume aí, né? Eita, será que a internet... Ah, não. Achei que a internet da roça ia pregar uma peça aqui na gente. Tá ok? E olha que interessantíssimo como essa queda, né, essa quebra de mercado acontece com volume, e isso tem tudo a ver com o Smart Money. Porque uma quebra de mercado não acontece sem volume não, tá joia? Pode até ser um fake breakout. Bom, aí o que acontece aqui, gente? Ai, deixa eu voltar um. Tá ok? À medida que você avança no indicador, em alguns momentos ele vai te dar 2 pontos aqui, tá ok? Ele vai te dar um ponto aqui, opa, voltou, vamos voltar para cá, tá joia? Deixa eu andar mais um pouquinho aqui, aí, legal, tá vendo? Ele vai te dar assim um ponto, né, que é o verdinho aqui, que diz o seguinte, o preço continuando aqui, ele continua na estrutura de queda, ó, percebeu que ele printou aqui um lower low, ó? Lower low, lower low. Um low mais low do que esse low. Mais lower do que esse low, né? Mais lower. Que coisa feia. Se tiver algum professor de inglês aí, vai me xingar demais. E aqui seria o limite da amizade para que essa estrutura de mercado, que no caso é queda, né, seja mantido. Eventualmente, se essa região for rompida, a gente tem uma reversão de tendência. Então, a gente tem aí um lower low, temos um outro lower low. Aí, olha... A hora que o preço ameaçou subir, você viu que ele printou para a gente aquele negócio ali que mostra quais que são as zonas para que essa tendência seja mantida? Então, ó, eu tive aqui, ó, veja bem, ainda não se formou uma estrutura de mercado aqui, o preço continua desabando, tá ok? Então, ó, mais um lower low, mais um lower low, aí, ó, tá vendo? Aqui é a região para que a tendência continue, tá ok? E aqui, se o preço continuar aqui ou cair, é uma confirmação de que a tendência vai seguir de acordo, ó, mais um lower low, de acordo com a teoria, tá ok? Do Smart Money, tá joia? Então vamos, que esse daqui é um candidato a lower high. Ó, você vê que o preço vai caindo, esse indicador não aparece, essa indicação não aparece. A hora que o preço ameaça reverter, forma um possível lower low, aí a estrutura mostra aqui de novo as regiões que a gente precisa ficar de olho. Então a gente está aqui caminhando, o preço está andando, percebe que essa subida está acontecendo sem volume. Para quem já viu Candle Collar sabe que candle vermelho, laranja são candles de baleia.
brancos e azuis são candles de varejo e o amarelo é um misto dos dois, tá ok? Pode ver que o preço está caminhando por aí, ó, não está conseguindo romper a zona verde, né? Tem o meu lower low ali bonitinho, mercado segue dentro da estrutura, tá ok? E a gente vai seguindo aí, que a medida... Opa, aí ele printou aqui um lower high, ó, tá ok? Tem um lower high, mais um lower high aqui. Vamos ver se ele vai se confirmar, ou então se o preço exatamente acaba buscando uma região aqui em cima, ou se a gente tem uma quebra de mercado. Augusto, como é que eu opero isso aqui? Cara, eu não vou falar hoje como é que você opera. Hoje a gente a gente vai explorar a teoria. Aqui pintou um negócio importante. Aqui a gente teve um pivô e isso aqui está ameaçando um pivô, tá? Tanto é que ele colocou um lower low e agora um higher low. Se esse higher low se confirmar, pode ser que a gente tenha uma reversão de tendência. Mas você viu aqui nessa descida quantos lower lows foram formados até que esse seja confirmado. Então a gente não tem confirmação nenhuma, né? Ó, vamos lá. Parece que esse pivô vai ser confirmado. Aí a gente tem uma baita de uma vela de volume. Opa, virou para cima. Será que a gente vai ter uma mudança de tendência? Eu vou acelerar um pouquinho aqui. Só peço desculpas se de repente o preço passar de onde... Aí, ó. Esse pivô não foi confirmado. Tá vendo como não dá para largar o vídeo pela metade e sair operando às cegas? E aqui, ó, foi printado um suporte, tá joia? Porque é o seguinte, se esse suporte for quebrado, eu vou printar um lower low e confirmo que a tendência continua sendo de queda. Se eventualmente o preço subir, a teoria do Smart Money mostra que eu devo ter um próximo higher low depois desse lower low aqui, tá ok? Então vamos ver. Opa! E aí nós tivemos aqui a maravilhosa BMS, tá ok? Então você viu, ó, o preço tentou subir, olha aqui, ó, o preço tentou subir e caiu, quebrando o lower low anterior e formando um novo lower low, quebra de estrutura de mercado, a tendência continua sendo de queda, tá ok? Vamos seguindo aí, lower low, lower low. Agora vamos ver se confirma esse lower low. O que a gente pode ver daqui para frente? De novo, a gente pode ter uma BMS, né? Que aí o preço pode tentar escapar para cima e desabar, né? Aí a gente tem uma nova quebra de estrutura de distribuição, já que é descida, tá ok? E o preço continuar descendo mais, ou então a gente pode ter uma mudança de tendência. Percebe isso aqui, gente? Isso é o mais importante. As quebras de estrutura são sempre com volume. Você não tem quebra de estrutura chinfrim. Esse BMS não está escrito aqui por acaso, tá ok? Então vamos lá, temos um lower low. Agora, ó, já criamos aqui um eventual suporte para descobrir se a gente vai ter uma queda, mas ainda confirmando a tendência, a tendência, ou se a gente vai ter uma reversão. Vamos seguindo aí. Tá sacando, gente? Smart Money é difícil pra caramba. Aí, ó, printou um lower high. Então, olha lá. A gente tem o lower high, o lower high e o lower high. A gente tem o lower low e o lower low. Uma quebra de estrutura de distribuição aqui e uma outra quebra de estrutura de distribuição aqui. E o indicador já está dizendo o seguinte, para onde o preço tem que ir para reverter a tendência. Sabe aquela coisa, sabe, tipo, meu, espera o rompimento, não opera agora. Opa, olha o lower high vindo aqui em cima, ó, com volume. Lower high, lower high. Se de repente aí, ó, ele já printou a resistência falando, bonitão, fique esperto, hein? Se romper essa região com volume, provavelmente teremos uma reversão de tendência ou um change of character. Tá ok? Ih, quase foi. Você viu como isso aqui é uma baita região de resistência? Você viu como isso aqui é uma baita região de suporte? Preciso falar mais alguma coisa, gente? Eita, nós! Olha o que a gente teve aqui, ó. Tivemos um higher high. Tivemos um higher high e a tendência que era de baixa passou-se por uma change of character e ela ganhou agora uma tendência de alta. O que a gente precisa ter certeza que o que o indicador precisa printar, o que o mercado... Porque o indicador não está fazendo mágica. Você poderia olhar tudo isso aqui sem ter o indicador, mas o indicador te facilita ver a estrutura de mercado. A gente precisa ter um higher high. A gente tem um lower high
vindo de lá de cima. Temos um topo mais alto que o topo anterior. Preciso ter, primeiro, talvez aqui, um fundo mais alto que o fundo anterior. Então, um higher low e depois um higher high, higher low, higher high, higher low. Para confirmar essa mudança de tendência. Opa, desculpa, faltou aqui coisar para a cruzinha. Então, olha só que legal. O preço rompeu essa região e agora eu quero a confirmação. Eita, nós! Mudei a tendência. Para confirmar essa mudança de tendência, olha o volume, gente. Olha o volume. Olha o volume aí, ó. Olha o candle color fazendo a sua vez. Vamos de Smart Money, higher high. Opa, caiu um pouquinho, deu uma assustada. Vamos ver o que vai acontecer aqui agora. Você viu que depois desse movimento, ó o varejão operando. Gente, olha que lindo que é o negócio aqui. Olha só o varejão operando vela de alta e nós temos agora uma break of market structure. Tá falando extract, não é extract. Structure. Então a gente teve aqui uma alta, uma região, aí aqui sim, né, uma região de acumulação, uma quebra do topo anterior, printando um higher high, e aí sim, né, uma BMS de alta agora. E vai mais para cima. E vai mais para cima. Agora vamos ver que eu quero ver se a gente tem outra BMS de alta, mais higher high. E tome lá, ó. Veja bem aqui que eu tenho aqui o limite da amizade, né? Para que isso aqui de repente rompa e ganhe topos mais altos. E aqui o limite da amizade seria uma região aqui de resistência para eu ter um change of character ou ter uma mudança de tendência e o preço vir aqui para baixo. Nenhum vendedor de curso faz vídeo sobre isso, tá? Procura aí, você vai pagar R$1.000, R$2.000, R$3.000 e aqui no Noob Sharks você tem de graça. Olha, BMS, quebrou-se aqui o meu higher high, né? E tem um novo higher high, uma nova quebra de estrutura de mercado, tá joia? Vamos seguindo aí, que aí, ó, ele já me printa o suporte aqui embaixo e já me printa aquelas regiões de limite da amizade. Tem o meu higher high e agora em que será que vai acontecer? O preço deu uma descida, veio aqui no suporte. O suporte máximo para a gente manter a tendência é esse que está sendo printado aqui, né? No meu lower low, ou no meu higher low, perdão. Higher high, higher low. Se quebra para cima, eu tenho uma quebra de estrutura de mercado. Se quebra para baixo, eu tenho uma reversão de tendência. Tem um change of character. Opa, seguimos firme e forte aí para cima. Isso não foi bom, hein? Mudança de tendência. Quebrou meu suporte lá embaixo. Vamos ver se confirma? Confirmou no próximo candle. Pode ter certeza que o preço vai entrar em uma tendência de baixa. Tem um higher low. E eu tenho outro higher low do que aquele lá de baixo. Olha a tendência de queda aí. Agora eu quero ver se forma uma estrutura de mercado. E aí, ó, velhinha do varejo, que não vale para nada. Velhinha do varejo. Olha, o varejo tentando levar o preço para cima. Coitado do varejo. Higher high, lower high. Pode ser que eu tenha a minha confirmação na minha tendência de baixa. Vamos ver. É muito varejo operando, né, gente? Muito varejo operando. Vamos ver se o varejo tem alguma força aí. Preço lateralizado, nada a se fazer. Lower high. Eita, nós! Quebra de mudança de tendência. Lembra aqui, ó. Então agora vamos olhar isso aqui com uma certa inteligência, tá? Vamos olhar isso aqui com alguma inteligência. Quebra de tendência, tá certo? Eu tenho aqui uma região de suporte. Agora sim, como que eu vou operar, né? Eu adoro quem sai no meio do vídeo que perde isso aqui. Tô aqui, olha, tracei aqui, confirmou, tracei aqui uma resistência. Basicamente eu posso operar tudo em alta, tá ok? Com essa resistência sendo o meu stop loss. Tive uma quebra de estrutura aqui, ó. Eu mudo o meu stop loss daqui para cá. Eu não preciso fechar minha operação. Se você ficou com medinho e fechou sua operação, aqui é um outro ponto que você pode abrir uma nova operação, sendo que o seu stop loss vai vir para cá. Aí você tem o seu stop loss para cá, tá certo? Belezinha? E você tem o seu higher high lá em cima. Das duas, uma. Ou você entrou no mercado nessa quebra, né? Nessa quebra de estrutura vindo até aqui com o seu stop aqui embaixo. Deixa eu montar aqui, né? Long position.
Então eu vou pegar uma... Você entrou, por exemplo, vai no fechamento desse candle aqui, vai. No fechamento desse candle você entrou com o seu stop aqui na mudança de tendência. E aí você foi aí até aqui em cima, mas talvez você não ia até aqui em cima. Porque você teria mudado o seu stop para essa BMS, tá ok? E teria feito um trade lindo aqui de quanto? Deixa eu ver aqui, quanto está escrito aqui? 7,48% em quantas velas? Quantas velas tem aqui? Nem vi quantas velas tem. Nossa, não tem quantas velas aqui. Espera aí que vai ter. Eu vou contar as velas aqui. Desculpa aqui, gente. Deixa eu pegar aqui de novo. Deixa eu pegar daqui. Vai ter que subtrair uma vela. Você teria feito aqui um belíssimo trade aí de 7,47 em 46 barras, né? Então seria em 46 horas, dando aí basicamente 2 dias de trade, tá ok? Ou então você poderia ter fechado em algum momento, mas esse é o esquema que você opera esse indicador no conceito do Smart Money, tá ok? Aqui a mesma coisa, olha. Você teve a confirmação de quebra, tá certo? Você teve a confirmação de quebra aqui. Aí você posicionou o seu short aqui, né? Provavelmente nessa vela de confirmação, com o stop aqui em cima, beleza? E você veio aqui embaixo, tá ok? E a hora que você decidiu fechar, que pode ser que você tenha tomado um stop loss na entrada, porque essa tendência não foi forte, tá ok? Aí você teve aqui, de fato, uma nova quebra de mercado. Vamos operar, então? Então, tem uma nova quebra de mercado aqui. Vamos fazer uma operação de verdade para ver se a gente tem lucro ou se a gente tem prejuízo. Então, eu quero uma próxima vela de confirmação. Vamos ver se a próxima vela confirma. Então, a próxima vela confirmou. Próxima vela... Ó, aí é que são elas, tá? Aí você pode escolher duas coisas, tá? Você pode abrir a sua operação na confirmação dessa vela, se você for um cara mais conservador com seu stop loss aqui, ou você pode abrir a vela já na abertura da próxima aqui, tá ok? São duas maneiras de abrir, é que essa vela que ela printou fortuna, talvez ela tenha alguma queda. Então, o que eu quero ver aqui? Eu quero ver uma formação de estrutura de mercado antes de, pelo amor de Deus, tomar meu stop loss, tá ok? Se eu tomar stop loss, a teoria da reversão de mercado, né, o change of character, ela vai ser invalidada, paciência, né? Aí se foi quebrada, não deu certo, paciência. E o problema é que acho que só desceu aqui para buscar o nosso stop, será, hein? Será que a gente tomou stop nessa operação? Vamos ver aqui, ó. Por isso que eu falo, gente, operar nisso aqui é que são elas. E olha só o que apareceu pra gente aqui. Beleza, um caça-stop lá embaixo. O legal aqui, gente, é para você usar isso para poder olhar a tendência. Mas se você operar, ó, não está dando operação aqui agora. Teria dado aquelas operações lá atrás. Vamos ver se dá uma outra operação pra gente. É fácil, perdão, não é fácil, a gente toma stop loss de vez em quando. Lembrando que o indicador não é para você operar, mas para você conhecer um pouco mais a teoria do Smart Money. Pior que filho da mãe, né? Ele veio só caçar o nosso stop aqui em cima e nós temos aqui uma quebra de mercado, um BMS. Posso fazer entrada aqui, ó, beleza? Posso colocar meu stop loss aqui embaixo, né? Não quero ser estopado dessa vez, já tomei um stop bonito lá. E vamos ver se a teoria aqui funciona. Eita, nós! Tá vendo a desgraça aí, ó? Caçou o nosso stop de novo. E filho da mãe só caçou o nosso stop e foi lá para cima. Lembra no começo que eu falei que esse indicador aqui é para você ter uma noção de tendência de mercado? Ó, te teria caçado os nossos dois stops, hein? Tem o meu higher high lá em cima, tem... Agora a coisa não vai mudando muito, hein, gente? Coisa não vai mudando. Então, ó, eu tenho um higher high e um higher low. Agora, das duas, uma, ou esse preço sobe e eu tenho um BMS, tá ok? Ou esse preço cai e aí eu tenho um CHOC, tá? Pode ser uma ou outra coisa, tá ok? Augusto, se você arriscou aí fazer duas operações e você tomou dois stops nessas operações, ó, como é que eu vou usar essa porcaria, essa merda desse indicador do Smart Money? Porque você já vai vendo que o Smart Money não é um indicador, ele é um conceito, não é algo para você ter aqui na tela e você operar cegamente. A sacada é você ter o SMC na tela para você operar com outro indicador.
para você, olha, opa, tivemos aqui uma quebra de estrutura, tá ok? Higher high, higher low, lower high. Ele ameaçou uma quebra de estrutura aqui e veio para baixo. O que será que vai acontecer aqui agora, hein? Que será? Será que a gente vai ter um indicador ferrando a gente aqui? Será que a gente vai ter uma CHOC? Lembrando que é o seguinte, por melhor que seja o indicador, por melhor que seja a teoria, olha lá, por melhor que seja o indicador, por melhor que seja a teoria, o mercado ele faz o que ele quiser. E nada impede dele plotar um CHOCH aqui de novo e virar a tendência. Augusto, como é que eu faço? Então, pelo amor de Deus, no começo eu estava achando isso tão lindo, maravilhoso. Cara, você pode vir aqui e pegar um outro indicador. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui aleatório. Eu não me planejei para isso, tá joia? Não me planejei. Você pode vir aqui, por exemplo, e você pegar a nossa estratégia. Vou pegar a Frama aqui, por exemplo. A Frama é uma estratégia no Bshark. O link dela tá aqui na descrição do grupo. Do vídeo, caso você queira, tá ok? Caso você queira adquirir essa estratégia para você, tá ok? Vamos supor, você pegou e plotou ela junto, né, com o Smart Money Concept, tá ok? Quando você vê esse cruzamento da Frama aqui, você vê e fala, será que vai, será que não vai? Aí você teria entrado aqui na Frama. Você não teria entrado aqui no CHOCH, tá ok? Então, olha só que bonitinho. Você teria entrado aqui com o stop aqui embaixo. Lembra como é que é o stop da Frama? O stop aqui embaixo, tá? Se você tivesse usado o indicador no Bshark aqui, ó, você teria deixado o stop aqui embaixo, teria vindo buscar aqui uma operação 1 para 1 ou 1,5 para 1, né? Vamos pegar aqui 1,5 para 1. Teria entrado aqui, ó, tá certo? Ó, com stop loss aqui embaixo, beleza? E com 1.5, 1 para 1, perdão, 1 para 1 aqui, ó. Tá certo? Podia ter até entrado 1.5, tá? Que a Frama pede para você entrar 1.5. E aqui, ó, taranã, teria batido meu alvo sem pegar meu stop, tá certo? Mas eu teria essa confirmação de que eu ganhei uma tendência de alta. Eventualmente poderia tomar um stop, é claro. Mas quando eu tenho essa BMS, aí é que tá sacada, gente, tá? Quando eu tenho essa BMS, ou mesmo que eu quisesse ir para 1 para 1, o que eu faço quando eu estou operando ou com uma Frama, ou então com Hoffman, ou então com outras estratégias no Bshark que estão aqui, e você está operando com o Smart Money Concept, você ganha força para não fechar essa operação. Então, uma operação que era para ter dado aqui, ó, que era para ter dado aqui 1 para 1, ela poderia ter te dado, gente, olha quanto aqui, ó, ela poderia ter te dado aqui até 6.6, gente, tá? Augusto, mas e aí, como é que eu faço? Cara, aí são cenas dos próximos capítulos, você pode se inscrever aqui no Bsharks para quem não é inscrito ainda, dá uma olhada nas notificações e a partir daí você vai pegar as manhas de como operar cada vez melhor, com cada vez mais indicadores, e a gente vai evoluir no Smart Money Concept. Esse daqui foi apenas a cereja do bolo, tá vendo? Olha aqui, ó, só para quem não conhece a Frama, ela deu um short aqui bonitinho, não deu esse long, não deu esse long, deu este short daqui para cá, ela deu este longuinho aqui, ó, deste candle para cá, no 1 para 1, e ela não deu esse short acontecendo aqui, tá ok? Então, não precisa ser a Frama, não precisa ser Hoffman, não precisa ser um indicador no Bshark, mas poderia ter sido um indicador que você gosta de usar, uma EMA, um MACD, alguma coisa que associado ao Smart Money Concept poderia ter trazido um belíssimo resultado para você aí, tá ok, meu cara? Um forte abraço para você, inscreva-se no canal, deixe seu like e bora ganhar dinheiro desse mercado aí.